Sou a professora Daiana Trindade e a aula é As Raízes do Brasil em Sérgio Buarque de Holanda. Eu tenho certeza que esse sobrenome não é estranho, né, para vocês. Devem estar pensando, tem alguma relação com um cantor, professora? Lógico que tem. E nós iremos entender o porquê, quem foi o Sérgio Buarque de Holanda. Mas antes, vamos olhar essa árvore. Olhem que árvore maravilhosa, que árvore linda é essa. Vocês já pensaram como que cresce uma árvore? Vocês recordam da aula de biologia que como que se desenvolve uma árvore, do que ela se alimenta e principalmente que o que dá sustentação para essa árvore? Não são as raízes? Então é aí que eu quero chegar com vocês. Sérgio Buarque de Holanda, ele vai procurar o quê? As raízes do país. Que raízes são essas? Até porque ele faz parte da geração de 30, que quer tentar compreender e entender a formação do povo brasileiro. E a formação do povo brasileiro se dá a partir das suas raízes, a estrutura de toda esta sociedade que é o nosso Brasil. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, gente, ele vai interpretar o nosso Brasil a partir do olhar de uma sociologia compreensiva. E ele nos traz muitos elementos comparativos entre os espanhóis que invadiram e colonizaram a América e também os portugueses que fizeram o mesmo. Então, ele nos traz o quê? A tradição modernidade. Por que tradição barra modernidade? Bom, se ele nos traz uma sociologia compreensiva, e a sociologia ela é uma ciência da modernidade, ele quer entender como que se deu o processo de modernização do nosso país. Como que se dá esse processo? Como que nós somos, até porque nós somos ou nós fomos? Nós somos, até os dias de hoje, um país muito colonial. Então ele se atenta a esse colonialismo para entender as raízes e as bases da formação desse povo. Por isso que ele quer romper com a herança cultural tradicional, com essa herança colonialista, com essa herança patriarcal, com essa herança escravocrata. Então, Sérgio Buarque de Holanda, ele nos traz o quê? A renovação, valores modernos, este processo de racionalização. Quando falamos de processo de racionalização, lógico que está atrelado ao olhar europeu. A sociedade europeia moderna, com os processos de burocratização, usando sempre muita racionalidade para agir. Então, assim que o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai interpretando a formação do nosso povo, desse povo brasileiro. E aí, ele nos traz o quê? Os espanhóis e os portugueses. Então, ele quer ver o quê? Como que nós somos colonizados? Quando nós temos aqui o aventureiro e o trabalhador, por quê? Vamos lá. Para o Sérgio Buarque de Holanda, o aventureiro está relacionado aos portugueses. Então, os portugueses, quando chegaram nessa terra maravilhosa, que essa terra já estava aqui, ela não foi descoberta. Eles chegaram e invadiram a nossa terra e, pior ainda, né, exterminaram com os nossos indígenas. Então, quando eles chegam aqui, eles veem essa terra, mais ou menos, como é que tá, não sei se eu quero colonizar ou não, mas já que eu terei que colonizar, quero que tudo aconteça rápido. Então, eu não vou esperar todos os processos acontecerem. Vamos colonizar, vamos catequizar os indígenas e vamos fazer aqui uma terra. Então, o aventureiro, ele não tem uma organização, ele não tem um planejamento. Enquanto que o espanhol é o trabalhador, é o esforço. Então, já que eu irei colonizar, vamos planejar como que será esta colonização? Vamos estruturar como que vai ser essa colonização. Então, o Sérgio Buarque, ele tenta mostrar isso, que do processo de colonização vai se desenvolver uma sociedade a partir disso. E sigam comigo, por favor. Também nós temos que falar sobre o homem cordial. O que seria este homem cordial? Aqui nos diz coração, afeto, patriarcal. É o seguinte, normalmente nós perguntarmos para um estrangeiro como que eles vêm no Brasil. Eles vão dizer o quê? Ah, o brasileiro, ele é muito simpático, é muito alegre, é o carnaval, é festa. Vocês recordam nas Olimpíadas que nós tivemos que muitas vezes os atletas tinham que parar, pedir que a população parasse de estar gritando, de estarem efusivos, porque precisavam, em alguns esportes, se precisava de tranquilidade, de sossego. Mas o brasileiro, ele é
empolgado, coração. E o Sérgio Buarque vai dizer o quê? Que isso é uma característica que se sobressai, não quer dizer que todo brasileiro seja carismático, alegre, que use o coração. Mas essa característica, ela se sobressai da população brasileira. E aí que vem a crítica dele. Por que vem a crítica? Não se usa o processo de racionalização. Não pensamos muito, agimos muito mais na emoção, no coração, na afetividade. E para ter um desenvolvimento, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, precisamos de quê? De usar mais a razão. Não dá para sermos emotivos, temos que ser racionais. Então, o homem cordial é essa característica que se sobressai na nossa sociedade. Além disso, o patrimonialismo, o familismo, essas palavras têm relação ao quê? A relação público e privado. Como assim? Gente, vamos prestar atenção aqui, na nossa política, no âmbito político. Quantas famílias estão no poder? Há muitos e muitos anos. Nós temos pai, filhos no poder, não é mesmo? Filhas, cunhados, genros, papagaio, todo mundo no poder. Esse é um grande problema que o Sérgio Buarque aponta. E, pasmem, desde sempre foi assim. Então, esse patrimonialismo, esse familismo é um grande problema, porque os nossos políticos não entendem o que é privado é deles, o que é público é nosso. E aí nos traz algo muito ruim, que é o quê? Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Então, para aí. A lei não tem que ser universal para todos? Bom, se é universal para todos, né, Dayana? Mas, enfim, universal e abstrata até. Para todo mundo tem que ser a mesma lei? Não. No patrimonialismo, no familismo tem isso. Para ti tem a lei, para mim não. Até porque tu sabes com quem tu estás falando? Eu sou filha de juíza, eu sou filha de alguém com cargo muito importante no Congresso. Então não pode ser assim. Para mim não tem lei, agora para ti tem. Porque tu tens que ter, tu és diferente de mim. Então isso que o Sérgio Buarque, ele vai apontar. Que infelizmente as raízes do nosso país, a base do nosso país ainda está muito atrelada a uma colônia, muito atrelada à família patriarcal, lugar em que todos se ajudam e não conseguem entender a relação público-privado. Se é uma empresa tua, que é privada, tranquilo, coloca teu pai, tua irmã, o cachorro, o gato, a vizinha, não tem problema. Mas no órgão público eu não posso, porque é público, como o próprio nome já diz, é de todos. Então, por isso que Sérgio Buarque é muito importante de compreendermos as raízes do nosso país, porque reflete até os dias de hoje e precisamos mudar isto, não é mesmo? Então, nessa aula, nós falamos as raízes do Brasil em Sérgio Buarque de Holanda, com tradição, modernidade, renovação dos valores, os processos de racionalização, aventureiro, trabalhador, o homem cordial e o patrimonialismo. Então, meus amados, reflitam, pensem bastante como mudar essa base, essa estrutura, essa raiz. Podemos mudar sempre, por isso nós estamos aqui. Um grande beijo para vocês, tirem uma foto desse quadro maravilhoso e façam mais uma reflexão. E até!